antes de irmos para o nosso ranking, né, do 6º lugar até o primeiro das transformações de Clube das Winx Reboot 2025, lembra que eu falei nesse meu vídeo aqui, né, do meu react, as transformações da Flora e da Tecna? Lembra que eu falei que eu não gostei da música que tinha lá? Então, era um trecho, tem a música inteira, este vídeo aqui, né, que é essa montagem, ficou muito bonita, eu gostei muito desse vídeo aqui, tá? Sinceramente, eu achei ele muito legal. Que é justamente, né, e a música inteira, que eu não sei como que vai ser usada no programa, mas seja como for, eu achei ela muito legal. No contexto, eu achei muito bonita. Então, ok, fica essa ressalva aqui. Mas vamos lá, né? Passando carro, passando moto, é a vida fazer o quê? Ranqueando do 6º ao 1º lugar as transformações de Clube das Winx Reboot 2025. Vamos nessa. E linkado aqui embaixo também, né, os vídeos, né, cada uma das aberturas estarão aqui embaixo linkadas no YouTube e também a música inteira está aqui embaixo linkado. Vamos nessa. Em 6º lugar nós temos a Stella, infelizmente é ela. Eu achei feio, mal animado e muito sem graça, sinceramente, tá? E eu nem tenho muito o que falar, tá? Honestamente. É sério, eu achei ela feia, eu achei ela mal animada. Eu não sei porquê, parece que deu defeito nela. Conceitualmente, eu até achei interessante, sinceramente. O universo atrás dela, o sol ali, suas explosões solares. Consegui falar direitinho. Tudo isso, sabe? Tipo assim, a noite que vira dia. Sabe? Tipo assim, conceitualmente, eu achei legal. Só que foi mal executado, mal animado e sem graça. E me dá uma tristeza, porque eu amo muito a Stella. Ela sempre foi tanto meu crushzinho, quando era criança, e também minha favorita. Só que aqui ela tá feia. Tá feia. Tá mal animada, sem graça. O que foi que eu falei? Mal animada, sem graça e... achei feia, é isso aí. Ela é feia, mal animada e sem graça. Tem roteiro agora. Mas enfim, é isso. Não tem muito que possa falar, honestamente. Em 5º lugar, nós temos a Musa, a decepção, honestamente. Tipo assim, eu de verdade estava gostando. Visualmente, eu achei muito legal, não fosse 2 detalhezinhos, tá? Como sempre, o mal está nos detalhes. E neste caso aqui, é a parte em que ela copia a Flora. Não acho que seja uma cópia, mas como eu vi antes a Flora e depois veio dela, então para mim é cópia. A parte onde ela se enrola e começa a dançar bem devagar, é bem rápido, mas ainda assim ela se enrola naquelas linhas, né, naquelas linhas de partitura, que eu não sei o nome daquilo, ela se enrola ali. Aí copiou a Flora, quando ela se enrola e faz uma dança toda nas trepadeiras. Né, tipo assim, E segundo, eu achei muito importante, real um detalhe, tá? Honestamente, gente, é muito ridículo. A parte onde ela começa a dançar Moonwalk, Guspi. Gente, é muito feio. Não, quer dizer, não é feio, mas é tão... Essa reação, tipo assim, cara, pra que isso? Mano, pra que isso? Me incomodou também, honestamente, a pista de dança, tá? Eu achei aquilo lá muito, Não vou falar isso não, pode ser círculos de hate. Vou ficar quieto. Enfim, seja como for, é isso, copiou a Flora e também teve o Moonwalk. Não fosse isso, eu tava gostando. Tipo assim, é um bom vídeo, eu achei bem legal. Eu achei muito bonito. Eu amo a parte onde ela pega as linhas, isso é antes dela começar a enrolar e dançar. Ela toca guitarra com as linhas, sabe? Eu acho essa cena muito legal. E toda aquela cena também do vídeo, onde parece de música, sabe? Que tem aquele fade, onde ela tem a ela principal, aí tem a sua versãozinha de luz fadezadinha azul, e aqui a sua versão de luz fadezadinha vermelha. Sabe? Eu acho isso realmente muito legal, tá? A discoteca incomoda as cores dela, mas ainda assim a discoteca não fosse a cópia da Flora e este Moonwalk, seria excelente, estaria lá na frente. Mas, como eu falei, o mal está nos detalhes. Então, decepção. Musa, a decepcionante. Ai, ai. Em 4º lugar, nós temos a Flora, que é... Ok,
Essa é real, tá? Não tô brincando. Eu achei o vídeo da Flora, a sua transformação, a síntese do ok. Tipo assim, foi legal, como eu falei, eu repito, eu adoro muito os ventos lá atrás com as folhas voando. Eu não sei porque eu amo folha voando. Eu já falei isso. Não vou repetir toda a minha opinião sobre o seu vídeo que tá aqui, nesse meu vídeo aqui, então vejam ele depois deste aqui, tá? Depois que vocês verem todo este vídeo, derem seu like, comentário, aí vocês podem ver meu react, tá bom? Mas, tipo assim, então, ele é muito bonito, é sério, ele é um vídeo ok. Não tem nada que eu possa falar além disso. Ele é ok. Como eu falei, eu gosto dos seus detalhes, sabe? Tipo assim, ela acordando na flor, aí ela voa com o vento, aí como fosse uma pétala voando, ou aquelas fiozinhos de dente de leão, aí ela começa a dançar na trepadeira, enfim, no geral é tudo muito ok. Então, quarto lugar é o ok, porque o terceiro é melhor que ok, né? E em terceiro lugar, né, nós temos aqui, antes disso, já deu seu like, já se inscreveu, comentou aqui embaixo alguma coisa, me xingou, fiquem à vontade, tá? Mantenham respeito para o YouTube não bloquear, sabe? Mas tipo assim, então me xinguem de forma bem passiva. não me incomodo. Like, comentem, tornem-se um membro, vai ser muito legal. Já pessoal, vale muito a pena vocês ouvirem minhas opiniões, tá? Porque eu adoro falar de Monster High. E este aqui é o momento, como membro, onde eu posso realmente assistir um episódio e falar sobre ele, que é o que eu sempre quis fazer. Então, tornem-se, porque na boa eu adoro fazer estes vídeos, tá? E por horas tem uma pessoa que vê. Então, juntem-se a ele. Vamos todos debater, discutir Monster High e outras coisas também, tá? No futuro. Mas enfim, então inscrevam-se, compartilhem, comentem. E é isso aí e vamos seguir em frente, vai. Em terceiro lugar nós temos a Bloom. E a Bloom que é um espetáculo visual. E só isso também. Cara do céu, honestamente, desculpa. Honestamente, é muito bonito, cara, é muito bonito, é muito, muito bonito. Sinceramente, eu de verdade, eu acho. Eu não vou falar que é o mais bonito, porque meu primeiro lugar pra mim está mais bonito. Mas ainda assim, ela com certeza estaria tipo páreo a páreo. Mas é que é só isso. Tipo assim, ele é muito bonito. A única coisa que eu gostei dele é isso, sabe? É que eu acho que eu não gostei da sua transformação. Honestamente, tipo assim, é o espaço, aí tem o fogo, que parece um plasma, achei isso bem legal, na verdade, sinceramente, parece muito mais um plasma do que fogo. Não sei se essa é a intenção, mas pareceu assim. Aí vai se transformando, eu não sei, eu achei meio genérico, talvez não seja bem o termo correto, eu não gostei, mas é muito bonito. Meu ponto é esse, sabe, tipo assim, o vídeo de transformação da Bloom é muito, mas muito bonito. E é só isso mesmo. Eu não tenho mais nada além para falar de é muito bonito. Essa frase sou tudo errada, né? Eu não tenho mais nada para falar além de é muito bonito. É um espetáculo visual. Tudo aquilo que eles economizaram na animação da Stella e em ideias originais para a Musa, gastaram aqui nesse espetáculo visual que é a Bloom. Só isso também. O vídeo em si, sua transformação, eu não gostei, sinceramente. Acho que, nossa, se não fosse como eu falei, se não fosse pela Musa ser essa decepção para mim, a Musa estaria acima, mas ela está abaixo, porque, enfim, né? Então a Bloom é só bonito, sinceramente. Eu não tenho nada além para falar disso. É bonito. Não é como o nosso segundo lugar, que honestamente é que não deveria estar aqui. Eu concordo, honestamente. Tipo assim, só a Aisha é o meu segundo lugar com o meu vídeo de transformação que eu mais gostei neste ranking. E só está aqui porque eu gostei muito dela. Gostei da sua boneca, porque não errou em nada, mas é muito genérica, mas não errou, então é muito bom já nesta linha. E aqui neste vídeo, eu achei ela, eu real achei ela e o nosso item número 1, mas eu achei ela muito bonita, honestamente. Eu adorei a animação da Aisha, que no Brasil é a Layla. Não sei se vai ser na dublagem ainda Layla, mas era Layla no desenho original. Vamos ver como vai ser agora. Mas enfim, vou falar Aisha, né? E eu achei ela real muito bonita, a animação dela. Eu achei ela muito bonita mesmo. Só que o seu vídeo, eu achei ele tão
Sabe que eu reclamei daquilo da musa não ter ideia original, sabe? Tipo assim, tem que ter copiado a Flora, aí fez um walk ali, só isso mesmo, na real. Tipo, isso aqui é menos aí, tipo, tem todos os clichês possíveis de qualquer coisa que envolva água. Tem o tubo de ar, o tubo de onda ali, né? Aquela onda tubo do tá dando onda. Tem essa cena aqui da pequena sereia, as bolhas, que me lembra alguma outra coisa que eu não... Enfim, literalmente, todas as animações que envolvam água estão aqui nessa transformação da Aisha. E eu achei isso tão desnecessário. Honestamente. Eu não entendi porque tanto assim, honestamente. Mas eu realmente gostei muito da Aisha, da animação dela, da expressão dela, enfim, eu sei lá. Então, está aqui, porque eu realmente gostei muito dela. Deveria estar abaixo, mas como eu gostei realmente dela, fica aqui em cima. Entretanto, não está tão bom, né, quanto o primeiro item desta lista. Eu não vou mentir, tá? Me dói fazer isso. Porque, de verdade, a Tecna sempre foi a minha personagem que eu menos gostei em Clube das Winx. Nossa, mano, como eu achei ela insuportável na série original. Não sei como foi pra frente, porque eu parei de ver no metade da terceira temporada, eu acho. Então eu não me lembro. Quer dizer, eu não tenho nenhuma recordação depois disso, obviamente. Em primeiro lugar, como eu falei, tá? Me dói de verdade dar o primeiro lugar para esta personagem, honestamente. Mas não tem como, gente. Tecna, seu vídeo de transformação é, pra mim, o mais bonito e ganha aqui este vídeo. É realmente muito bonito, honestamente, o vídeo dela, tá? E olha que eu já falei isso antes e eu repito, eu detestava a Tecna. Quer dizer, eu ainda detesto ela, né, de forma real. Lá na primeira geração, na primeira série, ou na original, essa aqui. Eu odeio esta Tecna. Eu odeio o nome dela, eu odeio sua transformação, sua personalidade. Eu odeio tudo ela. Gosto da cor e também do corte do seu cabelo. Eu acho isso muito bonito. E manteve aqui, isso é legal. Mas fora isso, gente, eu detestava ela. E eu não sei se vou gostá-la aqui. Mas a sua transformação é a mais bonita. Porque como eu falei, é muito bonita a animação dela. Tipo assim, eu achei... Eu não sei se são os meus olhos, tá? Mas eu achei tão mais vibrante, tão mais colorido, sabe? Não, a da Bloom também. Mas é que a Bloom eu achei muito sem graça. Isso é muito bonito. Mas, então, a Bloom e a Tecna tem a, sei lá, pra mim parece muito mais vivo, muito mais vibrante o vídeo em si, as cores do vídeo, sabe? Mas, enfim. Tecna, como eu falei também, repito, está aqui tudo que eu falei neste meu vídeo aqui, sabe? Mas eu gosto do fato que parece que ela tem uma certa... ela vai... manualmente virando, sabe? Ela passa aqui assim, tem aquele negocinho do olho dela, sei lá. Ela vai passando aqui assim, realmente ela vira, sabe? Então, tem essa coisa, muito mais essa ingerência dela própria na sua transformação que eu gostei muito. E como eu falei, o vídeo em si é muito bonito. Eu achei que foi... Bom, ela e a Flora, pra mim, foram os dois melhores que, sinceramente, conseguiram usar o seu elemento fada pra agir dentro da sua transformação, sabe? Tipo assim, eu achei que os dois fez melhor isso. A Aisha chegou perto, isso aqui foi muito pra mim, pecou pelo excesso. Mas enfim, então Tecna e Flora, que ironicamente foram os primeiros, pra mim foram os melhores, sabe? Tipo assim, que ela usou as plantas e ela usou mundo digital, enfim. Tecna pra mim é o vídeo de transformação mais bonito, é o dela. Eu achei muito bonito. Eu repeti isso várias vezes. Eu não tenho outra coisa pra falar disso. Realmente, eu não sei, ficou muito legal, tá? Eu amei o vídeo dela. E como eu falei, tá? Eu detesto a Tecna. Eu não sei como será a Tecna neste reboot. Talvez eu goste dela, tomara que sim. Eu só tenho recordações da primeira geração, que eu detestava ela. Então, tipo assim, nossa, é uma vitória já pra mim, de forma sincera. Parabéns, Tecna, e também, parabéns para os animadores, desenhistas, que são pessoas reais. Não foi feito por IA, tá? Repetindo lá aquele meu vídeo. Linkado aqui em cima. É sério.
quem diria que colocar IA no título causaria tanta confusão em 2 idiomas porque foi para a gringa meu vídeo. Isso até que é bem legal, honestamente. Enfim. Então, por todas essas razões, eu digo honestamente que o vídeo da Tecna, para mim, ficou o mais bonito, o mais vibrante, o mais mágico. O vídeo dela, parabéns para quem animou, quem desenhou, que foi sim feito por pessoas. Todos esses vídeos foram feitos por pessoas, tá? E as não foram usadas nestes... Bom, até onde nós sabemos, até oficialmente não foram. E não foram mesmo, eu acho, né? Possivelmente mesmo não. Enfim, foi feito por pessoas com muito esmero, muito carinho, muito amor. E o que nos leva a um outro ponto, que é, honestamente, o ponto principal aqui deste vídeo. Você aí que achou, sim, plot twist, você que achou que nós fosse realmente apenas fazer um ranking aqui, não, o ranking não importa. Quer dizer, importa porque é legal, mas não é isso que importa. O ponto aqui deste vídeo é outra coisa. É um comentário que se repetiu muitas vezes ao longo deste canal, porque várias vezes eu repito que as coisas têm que ser feitas com carinho, sabe? Séries, desenhos, bonecas, tem que ser feito por quem está fazendo, quem está trabalhando nisso, tem que ser feito com carinho. Eu não gosto quando uma coisa ela só falta de muitas palavras melhores, visa o dinheiro e esquecem o carinho, sabe? Tipo assim, o esmero, o trabalho duro, tem muito estúpido, mas enfim. Eu repito isso algumas vezes, e eu repeti bastante também quando eu falo sobre os vídeos teaser que eu falei sobre o Clube das Winx Reboot. Eu falei que eu vi ali de verdade mesmo muito carinho naquela animação. Deu essa impressão, sabe? De quem animou, fez isso com muita vontade, com muito esmero, com muito carinho. E o que teve de pessoas respondendo, comentando que não tem nenhum carinho, é só dinheiro, é trabalho, é blá blá blá, as pessoas querem vender boneca e enfim. Essas coisas que são verdade até um certo ponto. E é este a principal razão aqui deste vídeo, tá? Este é o assunto oficial deste vídeo. Não é ranking. Eu quero falar com vocês sobre essa coisa de fazer algo algo com carinho versus essa ideia de é só para vender boneca ou é só para vender coisa, é só para ganhar dinheiro. Sim, este aqui é oficialmente o meu primeiro H-Bomber Guy Trap. Se você não sabe este termo, H-Bomber Guy é um canal de YouTube que eu acho maravilhoso, eu adoro o canal dele, honestamente. Faz uns 2, 3 anos que ele não faz mais nada, eu espero muito que ele volte no futuro. Honestamente, tem vídeos muito legais de cultura pop e também de opinião, sabe? Tipo assim, tem vídeo aqui, são vídeos de mais de 2 horas, sabe? 1h30. Tem alguns cultos, mas enfim. E uma coisa bem legal no que ele faz é justamente isso. Ele vai fazendo um vídeo, constrói todo um raciocínio, todo um tema, aí chega um certo ponto onde vai lá e você achou que esse vídeo era sobre isso aqui? Não. Tudo isso foi só para construção. O ponto é isso aqui, ó. E plot twist, você é fisgado, é um vídeo sobre tal assunto. Que está ligado ao anterior, mas é este aqui. Este é o H-Bomber Guy Trap. E é meu primeiro. E o assunto deste vídeo é isso. Essa coisa toda de você fazer algo com carinho versus é só por dinheiro. Que, sim, é óbvio, de verdade, que é dinheiro que eles visam, né? A Hasbro e o estúdio que está animando e todas as marcas envolvidas, enfim, querem ganhar dinheiro. Querem merchandising, querem boneca, quer vender boneca, etc. E isso é algo muito comum. Tipo, é isso que eles estão visando. Entretanto, então, sim, só por este parâmetro não está errado o seu comentário. Podemos elencar aqui que tem muito mais chance de você ter sucesso se você fizer um bom trabalho, mesmo visando dinheiro, mas por visar dinheiro você vai lá e você contrata uma boa equipe, com ótimos equipamentos, tudo de primeira linha, aí ótimos profissionais para poder fazer o melhor trabalho possível, porque assim você vai conseguir vender mais.
É muito mágico esse pensamento. Não é assim que é a realidade, mas ainda assim seria bem legal. Entretanto, mesmo com isso, até esse comentário, tipo assim, isso é só pra vender boneco, não tem nenhum carinho envolvido, não está errado, mas tira um fator aqui, tá? Que foi o ponto que muito se bateu naquele meu primeiro vídeo do React, que muitas pessoas comentaram, que eu dei a entender que poderia ser feita por IA, e não foi, essa série está sendo feita por seres humanos. Mas, entretanto, mas esse é o ponto aqui. Independente disso, você afirmar que algo só é feito por visando dinheiro, tira as pessoas que estão neste projeto. Ou você realmente acha que todo mundo que está aqui simplesmente só está desenhando, animando, pintando e fazendo todas as coisas necessárias que envolvam na criação de uma série, de um desenho animado, de bonecas e qualquer outra coisa? Alguém ali neste meio com certeza cresceu vendo Winx. Alguém ali com certeza, como eu posso falar, está fazendo isso porque lutou para estar ali, para trabalhar neste meio, e vai fazer tudo isso com muito carinho, porque ou se apaixonou agora pela série, pelo projeto, ou, como eu falei, cresceu vendo Winx, então está muito feliz por estar. Enfim, afirmar isso tira esse fator humano, que, como eu falei, muitos ficaram com muita raiva, que eu dei a entender que não existe aqui nesta série. Ele existe. E esse é o ponto aqui, tá? Afirmar isso tira este carinho. Tira este... Carinho é uma palavra também, vai. Mas este esmero, sabe? Dessas pessoas que amam este projeto. Pela lógica, deve ter alguém que tá nem aí, só está lá para cumprir seu horário, sabe, de serviço, para ganhar seu salário e não morrer de fome no final do mês. Tem essas pessoas com certeza. Mas ainda assim, de qualquer maneira, existe aquelas que estão ali porque elas de fato amam este projeto, amam este trabalho. Estão felizes em poder fazer parte disso. Indo como, por exemplo, mesmo que isso não acontecesse, vamos deixar isso aqui. Não existe carinho, não tem ninguém que gosta, é apenas um trabalho, é só mais um trabalho que está sendo feito, é só mais um projeto como outro qualquer, é só mais um trampo para ganhar seu salário. Mesmo se isso fosse real, tem diversos exemplos na nossa história onde algo similar a isso aconteceu e marcou uma vida inteira, marcou uma geração inteira. Por exemplo, se você cresceu nos anos 90, 89, 90, você com certeza conhece esse desenho aqui, ó. Sabe o He-Man? Esse desenho aqui, que marcou uma geração inteira, que meu pai assistiu, minha mãe assistiu, meus tios, eu assisti, quando passava como reprise já, enfim, é uma geração inteira. Minha geração, em metade da passada, que cresceu nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, esse desenho aqui, ele só existiu porque a Hasbro, se eu não me engano, tinha uma gigantesca quantidade de bonecos do Conan o Bárbaro estocada e precisavam vender essa quantidade colossal de bonecos. Então encomentaram um desenho para isso. He-Man, o desenho que marcou uma geração inteira, vive como memes até hoje, e realmente bem legal, honestamente. Vai ter live action agora. Foi feito para vender boneco e marcou uma geração inteira, porque é um ótimo desenho. Ele é muito legal, esse desenho. E mesmo também são os spin-off, que o She-Ra é um spin-off, né, de He-Man, eu acho. Enfim, seja como for, foi feito para vender boneco e ainda assim foi feito de uma forma que marcou uma geração inteira. Vai marcar outras, tomara, quem sabe. O Tartarugas Ninjas, o desenho, também foi feito para vender boneco. E como eu falei, minha mãe fala até hoje de Tartarugas Ninjas. Eu não vou brincando, mano, sinceramente. Ela ama isso mais do que eu. Sim, ela gostou dos filmes do Michael Bay. Vai entender também.
Ela assistiu esse desenho muitas vezes, ela sabe de detalhes até hoje, ela comenta comigo de vez em quando, vira e mexe, quando passa alguma coisa de tartaruga, ela vai lá e fala. E foi para vender boneco, e marcou uma geração, vide minha mãe. E outros exemplos também que... algo aqui neste canal, gente, pelo amor de Deus, gente, Monster High. Monster High, pra mim, eu já falei antes e vou repetir mais uma vez. Gente, não fosse Monster High, desenho, filmes especiais, depois, mais tarde, no futuro, livros. Se não fosse as histórias, se fosse pro Monster High, eu teria, naquela minha época muito ruim, eu teria, você sabe, feito comigo mesmo, que eu não posso falar, porque o YouTube não deixa eu usar esta palavra. Monster High salvou minha vida, literalmente. E nasceu e surgiu para vender boneco, para surfar naquela onda do Crepúsculo, e Vampire Diaries, etc. Mas Gareth Zander, que desenhou, eu não sei se foi ele sozinho, mas seja como for, um dos criadores de Monster High, com certeza amava essa série. Ele com certeza fez essa série para vender boneco, porque Mattel contratou, ainda assim ele fez com todo amor e carinho, e tudo bem, erros foram cometidos, mas ainda assim foi algo que marcou milhares de pessoas, eu incluso ainda mais que isso, né? Dizer que marcou seria quase que um crime, né? Fez mais do que isso. Eu literalmente, gente, eu não tinha mais nada, eu só tinha essa série. Se não fosse por ela, eu teria. Tanto que este canal é meio que pra isso. Eu criei este canal porque chegou para 2018, 17, 18, já não tinha mais assunto Monster High no YouTube brasileiro. Era eu, 2 YouTube, ganhei meio que gato pingado, fazia de vez em quando um vídeo, mas, então eu não vou deixar morrer, nem pensar. Eu, por muito tempo, fui a única pessoa a falar disso, tá? De Monster High aqui, tá? No YouTube Brasil. Era só eu. E vira e mexe um outro, mas era muito assim de vez em quando. Eu não podia deixar essa série que eu amo tanto, que salvou a minha vida, morrer no YouTube Brasil, na internet brasileira. Então, sim, fiz minha parte. Eu tenho muito orgulho disso, honestamente. Mas dizer que Monster High, que foi óbvio que foi feito para vender boneco, foi nada além do que para vender boneco, foi feito com muito amor de quem estava lá envolvido. Eu quero fazer este momento e tirar este ponto aqui deste vídeo para falar sobre isso, porque dizer que algo só é feito, por exemplo, esta série que eu falei algumas vezes, que eu vi muito carinho envolvido no teaser ali, me passou essa impressão, no vídeo de animação, nesse meu react aqui, se eu não me engano, eu disse isso, tipo assim, mano, passou muito carinho, eu tô gostando disso, essa série parece que está sendo feita com muito carinho. E você vem aqui embaixo comentar dizendo que carinho não importa, o que importa é só vender dinheiro. Para vender dinheiro foi ótimo. É só poder vender boneco e fazer dinheiro. Tira o esforço verdadeiro, o trabalho de pessoas que estão dando sua alma nisso aqui. Que eu espero que estejam. Vamos torcer que já a indústria que a indústria não moeu essas pessoas a um tal ponto que só estão realmente só fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro no final do mês, etc. Mas vamos dizer que não. Tira o esforço dessas pessoas. É claro que a grande empresa só quer dinheiro, mas quem está trabalhando nela está dando duro para isso. Como foi com He-Man. Como foi com Tartarugas Ninja, como foi com Monster High. Então, sim, carinho importa. Carinho importa aqui. É este o valor. É isso que vocês reclamaram, de vocês que reclamaram de eu dar a entender que foi feito por IA, o reboot. Que não foi, tá? Eu repito, não foi. Foi só clickbait. Que deu muito certo. Mas enfim. Vocês que reclamaram disso não podem reclamar de eu falar que essa série teve carinho envolvido nela. Porque se foi feito por um ser humano, teve esforço aqui. E este esforço merece ser sim respeitado. Não dá pra você só dizer que foi apenas para ganhar dinheiro. Sim, é óbvio que é assim que o mundo funciona. Mas não é assim que pessoas não é assim que pessoas funcionam. Ou ao menos não deveria ser assim. E vamos torcer para que nunca seja isso o mundo.
Sim, eu sei, está caminhando para coisas piores, mas ainda assim, ainda há algo. Então, sim, carinho importa, esmero importa, trabalho importa. Essas pessoas que estão aqui suando a camisa para fazer cada pontinho, cada pixel aqui, cada traço, enfim, essas pessoas, eu não acho que dá para dizer que é só um trabalho para algumas delas ao menos. Com certeza tem muito carinho aqui envolvido. Então, sim, isso para mim importa. Eu sempre vou procurar ver algo que haja de fato alguma coisa humana ali. E eu vi este algo humano nesta série. Posso estar totalmente errado, é claro que eu posso. Vamos torcer que não. Então, sim, para mim, carinho importa. Dinheiro também, mas carinho importa muito. Este era o ponto que eu queria falar aqui neste vídeo, tá? Espero que fez sentido. Não sei se fez, é minha opinião. Minha opinião é essa. Carinho importa e que haja mais carinho em tudo que é feito. Enfim, é isso. Muito obrigado. Mas vocês aí embaixo, né, deixem suas opiniões, escrevam aqui o que é que vocês acharam, concordam, discordam. Enfim, gente, falem aqui embaixo. Vou real adorar ler, tá? De verdade. Eu brinco aqui que suas opiniões não importam. É claro que importam. Então, deixem aqui que eu vou adorar lê-las, tá bom? De verdade mesmo. Pode ser que eu comente, que eu reaja a elas. E eu discorde muito mesmo, vai saber. Escrevam, compartilhem, comentem. Eu não sei, né? Enfim, eu vou falar mais vezes, tá? De Winx, de verdade. Como eu falei, quero fazer mais isso agora. Enfim, eu voltei a me interessar por Winx. Vou ver, por sinal, vou ver se eu consigo ver a série inteira, só poder comentá-la. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado. Torne-se membro. Vejam esses outros vídeos aqui deste canal também. E é isso. Até mais.